Bom, então, a ideia de trazer esse tema, né, na virada Zen, porque eu falei assim, é um evento sobre autocuidado, sobre conscientização, sobre um monte de coisa, e eu percebi o quanto que o tema de falar sobre pessoas altamente sensíveis, ou mesmo sensibilidade, ainda é algo que é muito mal compreendido, cheio de estigma, e que as pessoas sofrem muito com isso, né? Muitas pessoas se reconhecem como sensíveis, que têm uma maior sensibilidade, que não se encaixam no mundo, que o mundo, né, exige muito, e não sabe bem como lidar com isso, e fica só com o sofrimento disso. Então, a minha ideia hoje é mostrar um pouco como que essa sensibilidade não é só sofrimento, ela é uma grande força que a gente tem. Então, a primeira coisa é me apresentar, né? Como que eu caí nesse tema, né? Como que eu cheguei nesse lugar. Então, eu descobri que eu sou uma pessoa altamente sensível em 2015, 16, mais ou menos, pesquisando sobre introversão a princípio. Então, né, uma pessoa introvertida, buscando explicação para entender o que que é isso, né? Porque até então, até aquele momento, eu também não entendia muito nem sobre introversão. E aí eu achei um livro da Susan Cain, que é O Poder dos Quietos, e ali no livro ela fala sobre o termo pessoas altamente sensíveis. E aí quando eu li aquilo, eu me identifiquei completamente com aquilo ali, com tudo que ela falava ali. Eu fiz o teste, né, que tem no livro e bateu quase 100% das questões. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre o traço, li todos os livros, me conectei com os autores dos livros para fazer parte das comunidades, para entender mais. E foi um mergulho mesmo nesse tema. E aí, em 2020, mais ou menos, eu fiz uma parceria com a Rosalira. Ela tem um trabalho que se chama Projeto Ame Sua Sensibilidade, e eu comecei a fazer muita coisa junto com ela, de produzir artigo, vídeo, é, textos, né, para a comunidade, e realmente trazer mais informações. Oi, Graça, então, a gente está começando aqui, tá? Fica à vontade, se quiser abrir a câmera, fechar, e a qualquer momento, quem quiser pode comentar. Então, e aí, com o tempo, né, isso acabou eu falando sobre como que era a minha experiência como homem altamente sensível, com, no canal da Rosalira, e aí apareceu outros homens, né, também falando, nossa, que legal, eu também sou um homem altamente sensível, eu nunca tive ninguém para falar sobre isso, e aí a partir disso a gente formou um grupo que hoje tem, deve ter umas 30 pessoas ali, um grupo de WhatsApp, a gente faz encontros online de vez em quando, e dessas nossas conversas surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso. Esse livro foi publicado ano passado, onde a gente faz uma breve introdução sobre teórica sobre o que é alta sensibilidade, e depois ele tem os depoimentos, né, de cada homem contando como que era a vida, como que era se relacionar com os pais, na escola, com os amigos e no trabalho, e o que mudou quando descobriu que todas aquelas características que eram vistas, né, como difíceis, como um problema, tinha uma explicação, era um traço, né, e tinha mais pessoas que eram iguais, e como que isso transforma a forma que a gente lida conosco. E depois eu continuei estudando, né, e abordando, né, também o tema da neurodiversidade dentro de empresas de saúde mental, me especializando nisso, continuo estudando bastante sobre isso. Então, o primeiro ponto, né, acho que quem está aqui é porque, de alguma forma, já, já ouviu essa frase, né, que você é muito sensível. Então, a gente cresce ouvindo que a sensibilidade é uma fraqueza, né? Então, quando a gente é muito sensível e nesse mundo é como se tivesse um mundo cheio de espinhos, né? E a gente sensível a seja aquilo que a gente escuta, sejam as emoções do ambiente. Então, normalmente, né, as pessoas que são altamente sensíveis são pessoas que, na infância, são caracterizadas como pessoas, né, que são choronas, muitas vezes. Então, tem aquele rótulo do chorão,
que chora por qualquer coisa, etc. E a gente vai crescendo, né, ouvindo isso. Então, se alguém quiser comentar também, fica à vontade, tá? Então, essa frase, né, você muita gente ouve a vida inteira, acho que inclusive na vida adulta, dentro de empresa, eu ainda escuto essa frase, quando às vezes eu levanto alguma coisa para dizer, olha, esse tipo de fala, ela, né, ela machuca as pessoas, esse tipo de jeito de falar é tóxico, etc. Então, parece que sempre fica aquela impressão, né? Puta, será que eu que sou muito sensível, será que eu estou errado, né? E só eu que sinto isso, outras pessoas não se importam. Então, a gente cresce com essa sensação, né, que nós estamos errados, talvez, que a gente é muito sensível. E aí tem algumas frases, né, que a gente está acostumado a ouvir. Então, a nossa sociedade ela foi formada uma cultura que diz para a gente, primeiro, que a gente tem que ser forte para sobreviver. Se a gente for muito sensível, que a gente se importar muito, a gente não vai dar conta da vida, né? Então, quanto mais a gente aguentar, melhor. O que mais? Outra frase comum, né? Que quando a gente tem muita empatia ou se importa muito com os outros, a gente também vai ser abusado, que os outros vão aproveitar da gente, né? Que a gente não pode ter empatia, que a gente não pode se importar com os outros, que ser emotivo é um sinal de fraqueza. E aí isso tem uma coisa bem interessante, né? Porque e aí tem algumas diferenças, né? Porque eu vou falar daqui a pouquinho, mas o traço de pessoas altamente sensíveis ele é distribuído igualmente entre homens e mulheres. Só que tem algumas coisas que para a mulher é mais aceitável, né? Tem uma mulher que demonstra mais emoções, ou né, uma mulher que é mais sensível. Até falar que ela é sensível é aceitável. Já para um homem, não é aceitável ele ser emotivo, não é aceitável ele nem falar que é sensível. A própria palavra sensibilidade traz um peso, né, um estigma ali para o homem, que é visto como fraqueza. Então a gente cresce, né, aprendendo que não pode ser emotivo, que tem que esconder emoções, que ter emoções, né, não é profissional, né, que você não pode ter que controlar suas emoções, etc. O que mais que a gente costuma ouvir muito também? Que é vergonhoso descansar, pedir ajuda, falar que você tem algum limite, né? Então a gente tem medo muitas vezes de falar, olha, isso eu não quero fazer, falar não para alguma coisa e ser visto como alguém mais fraco que o outro, porque a gente aprende, né, que a gente tem que ser igual, tem que se comparar com todo mundo. Se todo mundo aguenta, a gente tem que aguentar também. Então, quando a gente ouve essas frases, né, cresce ouvindo isso, e isso não é só da educação, isso é no mercado de trabalho, né, essas frases continuam, a gente adulto ouvindo ela todo o tempo. E a gente mais sensível, que não se encaixa com isso, nessas frases, na verdade, tocam a gente no lugar que a gente passa a se sentir um pouco fracassado por ser um pouco mais sensível no mundo. E aí a gente então entende que a sensibilidade é uma fraqueza, é uma coisa que a gente deve combater. Então muita gente cresce com isso, não aceitando quem é, não aceitando a própria sensibilidade, porque o mundo diz que ser sensível está errado. E aí então eu vou falar um pouco, né, da onde que vem o traço das pessoas altamente sensíveis, né? Eu acho que todo mundo, né, que chega nessa descoberta é a partir disso, de um desencaixe, né? Não, por que eu não me encaixo no mundo? Por que esse mundo exige tanto? E por mais que eu faça, por mais que eu tente, eu não consigo me encaixar. Então, ele surgiu em 97, a definição do traço, uma pesquisa da Elaine Aron, que é a grande referência hoje na pesquisa, né? Ela que identificou pela primeira vez esse traço, porque ela começou primeiro a identificar nela algumas características e ela viu em comum com outras pessoas que tinham algumas coisas em comum. Então, na maioria, eram pessoas que eram vistas como tímidas, como nervosas, como muito emotivas, enfim, alguns traços ali que ela identificou em comum. E ela fez uma pesquisa que ela estendeu isso, né,
não só para o gênero humano, mas também para o reino dos animais. E ela identificou que dentro de algumas espécies, né, de animais, você tem grupos que são mais sensíveis que outros também. Então, ela identificou que tem um grupo de seres humanos que tem uma sensibilidade maior, tem uma sensibilidade do sistema nervoso e também do sistema cognitivo. Então, essa sensibilidade, ela acaba, né, definindo a personalidade das pessoas, acaba definindo a forma dessas pessoas no mundo. E quando ela olhou para o reino animal, ela viu que isso também existia. Então, ela tem alguns exemplos, né? Por exemplo, num grupo de lobos, tem uma pesquisa que mostra isso, né? Que dentro de uma alcateia de lobos, você sempre vai ter alguns membros que eles não são aqueles mais agressivos, que não são aqueles mais atirados, que quando vem uma comida, uma presa, eles não vão se atirar, eles ficam para trás, né? Eles ficam observando para entender se aquilo realmente é uma comida que vale a pena, se não tem nenhum perigo oculto ali. Eles percebem, né, se tem alguma coisa que os outros caçadores, né, do grupo ali não percebem. E aí os pesquisadores mostram que isso é fundamental para a sobrevivência dessas espécies, porque se todo mundo desse grupo fosse agressivo igual, caçador igual, que se atirasse igual, não ia aprender a como se defender dos perigos ou se proteger de determinadas coisas. Então, que ela também entende, né? E aí outros pesquisadores, a partir disso, começaram a pesquisar também. Então, tem diversas teorias com diferentes nomes, mas que foram estudar esse mesmo tipo de diferença na sensibilidade entre a população. Pode falar, Isa. Fiquei pensando assim, que são animais altamente sociais, né? Então, o lobo, Sim, que tem até uma hierarquia de comando, mas ele só sobrevive em grupos, né? A gente deve ter também com o chimpanzé, que normalmente são os mais estudados. sim. E todo mundo que precisa de vários indivíduos para sobreviver, talvez tenha uma vantagem em ter diferenças de personalidade, né? Que vão gerar comportamentos diferentes. E aí são membros com diferentes poderes, potências, para que todo mundo sobreviva, talvez. Né? Exatamente. É isso aí. Então, a importância de ver isso, se todo mundo fosse igual, né? Não ia funcionar a nossa sociedade, a nossa sobrevivência como espécie até hoje também. E aí é isso justamente que todas as pesquisas apontam, né? Que a alta sensibilidade é um traço que está presente ali numa minoria da população, mas que isso representa uma vantagem evolutiva, porque ele traz uma percepção maior e que beneficia todo o grupo. Então, na pesquisa, ela mostra que essas características elas sempre tiveram presentes, né, e foram valorizadas em muitos momentos da nossa evolução como espécie. Então, né, imagina assim, eram aquelas pessoas que tinham a sensibilidade para perceber como que a fase da lua interfere na agricultura, em determinada plantação, qual é o tipo de pegada de um animal, qual é o cheiro que tem uma coisa que está acontecendo. E aí, ao longo do tempo, essas pessoas elas foram adquirindo o papel de conselheiros, né? Então, não é a pessoa que vai estar ali na luta, guerreando, mas é o papel que está ali sendo conselheiro do rei, porque ele tem uma percepção mais aguçada de algumas coisas. Então, a Elaine Aron ela sempre fala isso, né? Que o nosso papel na sociedade é sermos esses conselheiros. Por isso que é tão importante a gente ser ouvido, né? A gente ter a nossa voz e ser considerado. Então, resumindo, né, bem resumido aqui, o que é esse traço da autossensibilidade. Então, ele é um traço que chama de traço de temperamento, de personalidade, e ele é constituído por um fator que é genético, então já tem identificação de alguns genes que estão relacionados com isso, mas que a forma que essa sensibilidade vai se desenvolver depende muito do ambiente em que a pessoa cresce. Então, se você cresce em um ambiente que ele te afeta mais,
é mais negativo, é mais tenso, você tem que ter mais preocupação, tem que estar toda hora preocupado ali com a sua sobrevivência, essa sensibilidade ela vai ser mais aguçada, porque é justamente o mecanismo de defesa que você tem ali. Né? Quanto mais sensível mais ela está presente, mais você capta informações do ambiente para poder se proteger. Então, é daí que vem também essa imagem, né, de ser um traço que é evolutivo. E se você cresce num ambiente que é totalmente acolhedor, que entende a sua sensibilidade e que você consegue exercer ali o seu talento e tudo, talvez você cresça sem nem se preocupar com isso. Tem até um dos autores, né, um dos pesquisadores, que ele fala: eu cresci nem sabendo que eu era pessoa altamente sensível, porque a minha família me acolheu, a escola era acolhedora, comecei a trabalhar com isso. Ele só foi conhecer isso depois que ele começou a pesquisar mesmo. Outra coisa importante, né, um traço inato, então você nasceu com ele, né? Então, se você nasce com ele, não adianta você falar assim, eu quero ser menos sensível. Então, muita gente, quando chega, né, conhece, né, e entra no grupo, e a gente conhece, a pessoa chega falando, eu queria aprender a ser menos sensível. Né? Então, não é, pelo caminho não é esse, é o contrário, porque você já passou a vida inteira sofrendo, querendo ser menos sensível, né? E isso nunca vai dar certo, porque é querer ser algo que você não é forçar algo que não é. Isso uma hora vai causar uma doença. Outra coisa importante, que eu já comentei, né? 15 a 20% da população mundial compartilha desse traço. E aí não é que a pessoa é só altamente sensível, é que se correlaciona com qualquer outra situação. A pessoa pode ser pessoa altamente sensível, introvertida, pessoa altamente sensível, e ter outras características que a gente estava comentando antes, né? Pode ser TDAH, pode ter outras coisas também que se misturam aí, mas que tem algumas características da alta sensibilidade presentes. Outra coisa interessante também, a maioria das pessoas altamente sensíveis, elas são introvertidas. Mais ou menos, o que a pesquisa mostra que 70% é introvertida e 30% extrovertida. E aí, quando eu falar aqui das características, vai fazer sentido. Então, a doutora Elaine Aron definiu que para caracterizar que uma pessoa é altamente sensível, ela tem que ter obrigatoriamente 4 características ali, que ela chama de DOES, é um acrônimo aqui para as características. Então, a primeira delas é a profundidade de pensamento. Então, todas as informações que são captadas, tudo aquilo que é recebido, percebido sensorialmente, então aqui entra informações cognitivas, conversas, cheiros, visuais, emoções percebidas do ambiente, enfim, a gente capta mais informações, é como se a gente tivesse, né, uma lente mais aberta que absorve mais informações do ambiente e processa isso de uma forma muito mais profunda, muito mais detalhada. Isso leva a uma exigência, né? Primeiro, que isso a gente gasta mais energia. Então, se a gente está num ambiente com uma pessoa que não é altamente sensível, a gente vai gastar muito mais energia recebendo informações e processando. Então, ambientes que têm muitos estímulos, por isso que eles acabam nos sobrecarregando, por causa dessa exigência. Outra coisa importante também é a necessidade desse tempo para processar informações. Então, a gente está sempre conectando informações, correlacionando com outras coisas. Nada a gente processa de maneira superficial, sempre de maneira muito profunda. Isso é muito comum nas conversas que a gente tem, né? As pessoas dizem que não conseguem ter conversas superficiais, porque tem uma necessidade muito grande de aprofundar, porque é nesse lugar que o nosso pensamento quase sempre está. E qualquer experiência que a gente vive também deixa rastros muito marcantes assim, de pensamentos, sentimentos, impressões corporais, memórias. Eu vou dar até um exemplo que a gente estava conversando esses dias sobre livros, né? Que quando a gente lê um livro, aquela experiência da leitura, a gente entra de maneira tão profunda às vezes na história que parece que a gente viveu aquela história. Parece que o nosso corpo reconhece, né, que o cheiro daquilo, a gente cria uma memória, né, que vai além só do cognitivo da mente. Então, toda a experiência que a gente passa é profunda.
Por isso que, às vezes, quando a gente vai num lugar que tem muito estímulo, às vezes a gente sente no corpo essa, essa sobrecarga, porque realmente afeta muito. Então, essa é a primeira característica. A segunda delas, que é a tendência à superestimulação. Então, é o resultado da própria sensibilidade. Como todas as PAs processam muitas informações emocionais, sensoriais, de maneira muito detalhada e profunda, é muito fácil a gente ficar saturado. Então, a gente vive num mundo que a gente tem, né, muitos estímulos. Então, é muito fácil a gente ficar sobrecarregado. Demandas sociais nos sobrecarregam muito também. Então, a gente se sobrecarrega, né, muito mais rápido do que qualquer outras pessoas. Então, o exemplo de ambientes de trabalho, por exemplo. Então, às vezes, uma rotina de trabalho, um escritório que é aberto, tem muitas pessoas, etc. Para as pessoas que não são altamente sensíveis, elas se estressam também, mas isso vai demorar mais tempo para se estressarem. As pessoas altamente sensíveis, elas vão se estressar primeiro, porque é como se elas tivessem, né, uma capacidade, né, menor, porque tudo é amplificado para essa pessoa altamente sensível. Então, ela vai sentir esses efeitos primeiro. Isso, então, está presente em tudo. Então, sempre uma pessoa altamente sensível tem que ter esse olhar para a vida dela e se o modo de vida, se aqueles ambientes que ela frequenta não está superestimulando. Terceira característica, a empatia e a reatividade emocional. Então, essa é uma das principais características também das PAs. O cérebro ele tem maior atividade dos neurônios espelhos, que é aquilo que quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, quando a gente ouve uma história, automaticamente a gente se conecta e passa a sentir aquela mesma emoção que a pessoa sentiu. Então tem um monte de pesquisa que mostra assim que pessoas altamente sensíveis, só de olhar uma foto, né, de alguém sofrendo ou passando por alguma coisa, sente aquela mesma emoção. Isso tanto humano como para animais também. Então é bastante comum que as pessoas altamente sensíveis sejam pessoas assim conectadas com defesa de animais, que se conectem muito com a natureza também, etc. E, e isso faz também da gente excelentes pessoas, né, para serem, como que fala, aquele amigo, né, que vai escutar, porque a gente tem uma escuta empática por natureza. Então, quando uma pessoa vem pedir a nossa ajuda, pedir o nosso conselho, é uma característica natural essa empatia. Então, é uma forma da gente ajudar a pessoa a processar aquelas emoções. Pode falar isso. Nossa, eu lembro quando eu era criança, eu sou de São Paulo mesmo, capital, né? E a gente saía de carro, assim, né? Eu, meu pai, minha mãe, enfim. E tinha muito pedinte em semáforo. Bom, ainda tem, né, gente? Mas, assim. Mas quando eu era criança, tinha muita criança. Hoje em dia, acho que tem um controle maior disso, né? Mas tinha muito. Eu lembro que se eu visse um, meu dia acabava. Meu dia acabava. Porque aquilo mexia demais comigo. Aí, óbvio que com o tempo, tem um é uma dessensibilização, talvez por sobrevivência, que seja, para quem já é muito sensível, talvez seja só uma diminuição, né? Não dá para ficar num nível assim, né? Então, assim, hoje eu consigo ver isso e meu dia não, né? Infelizmente, talvez. Mas eu pensava que por conta disso eu jamais conseguiria, por exemplo, ser psicóloga clínica, porque eu fiz psicologia, né? Porque eu achava que eu ia desmontar com as histórias, entendeu? Que eu ia me fundir e não ia conseguir. Só que agora, mas agora eu tô com quase 40 anos, né? Eu comecei a atender e vi que eu não desmonto. Só que eu sinto muito intensamente. Enquanto a pessoa tá me contando, é quase como se eu fosse ela. É muito forte. Só que o que acontece é que talvez também depois de certa idade você começa a ter mecanismos, né? Então, quando acaba a sessão, eu consigo parar esse fenômeno. Mas tem um treino também, enfim, né? Mas assim, só para dizer também que tem, eu acho que quando eu era mais jovem, eu sofria mais com tudo isso por não saber lidar. Enfim, aí chega uma hora que você vai aprendendo. Sim. Esse negócio do pedinte, eu também tenho isso, né? Eu também, até hoje eu me sinto assim, se eu paro e me conecto com aquilo, nossa,
Eu fico olhando para a família, para a criança, nossa, aquilo me. Tanto que assim, eu morro de vontade de ajudar, de ir lá entregar comida, essas pessoas de rua, mas eu não consigo, porque é realmente algo que me. Porque eu me conecto, você não consigo ficar fechado ali, né? Teria que ser um sistema muito diferente. E você falou da psicóloga, né? E dentro da comunidade, a gente vê que a maioria das pessoas trabalham com alguma forma de cura, porque tem realmente essa facilidade, a simpatia, né, de conectar com a história das pessoas. E isso faz parte do processo de cura, porque é uma forma também, né, de processar aquela emoção junto com a pessoa, que você estivesse ajudando, né? Tem um papel energético aí nessa história que é bem interessante também. E aí o outro ponto, né, relacionado com isso é essa reatividade emocional também, porque a gente tem reações emocionais muito intensas, como a gente parece que está sempre no limite ali, né, porque a gente vive super estimulado, sobrecarregado quase sempre, né? Então, quando a gente tem uma emoção muito forte, a gente às vezes reage emocionalmente. E aí a gente convive muito com essa culpa pela nossa reação. Porque eu não queria ter agido dessa forma, não queria ter gritado, não queria ter feito isso, etc. E com o tempo, acho que com a idade, com a maturidade, a gente vai aprendendo a lidar com isso, a se comunicar melhor, a não deixar sobrecarregar. Então, isso também é uma coisa bastante comum que as pessoas relatam, né, que isso eu vejo muito, principalmente no grupo dos homens ali, porque o homem naturalmente tem essa dificuldade de lidar com emoção. E aí fala assim, nossa, eu acabei tendo uma reação que eu não queria, explodi quando não devia, etc. Mas vem muito desse lugar de entender primeiro, você está carregando, né, uma emoção há muito tempo, você não falou, você não tratou, você não cuidou, e aí chega uma hora que aquilo explode mesmo. O sistema, ele é sensível, né? Uma hora ele vai ser assim, porque não adianta querer cuidar disso na hora que explode, realmente tem que cuidar antes para não deixar isso explodir. Isso é bem interessante. E o último aqui é a sensibilidade às sutilezas, né? Que sem ver ou sentir aquilo que ninguém mais vê. Então, como a gente capta muito mais detalhes dos ambientes, tanto dos cinco sentidos como também do estado emocional das pessoas, a gente percebe coisas que ninguém percebe. Então, tem uma analogia, né, que a gente usa, que nós somos os canários na mina de carvão. Então, essa história, não sei se vocês conhecem, mas antigamente, quando os trabalhadores trabalhavam naquelas minas de carvão, tinha um risco muito grande de ter vazamento de gás. E era um gás que não tinha cheiro. Quando que os trabalhadores percebiam o cheiro do gás, já era tarde, eles já iam morrer. Então, o que eles faziam? Eles colocavam nessas minas um canário, porque o canário ele percebia antes os efeitos desse gás. Então, logo nos primeiros sinais de vazamento, o canário já ficava tonto, desmaiava. Então, eles sabiam que se o canário desmaiou, é porque está começando a ficar muito forte o vazamento do gás, então eles tinham que sair da mina. Então, as pessoas altamente sensíveis, elas são como se fossem esses canários. Então, no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente percebe algumas coisas e que as pessoas ainda não percebem. Então você fala assim, nossa, esse processo aqui está gerando tal coisa esquisita aqui, né? Está gerando um sentimento estranho nas pessoas. Então a gente percebe às vezes quando alguma coisa está esquisita. E às vezes é difícil explicar para as outras pessoas isso, porque as pessoas não têm ideia disso que a gente está percebendo. Então isso é um exemplo. Outro exemplo também que a gente vai percebendo, às vezes mais percepção sonora, então a gente pode escutar uma música e perceber notas ou detalhes de notas que talvez outras pessoas não percebam, ou de cheiros, ou de cores. E aí cada pessoa vai ter a sua sensibilidade, né, num sentido mais aguçado. Então, no meu caso, por exemplo, eu percebi, estou percebendo agora também mais maduro, né, detalhes de música, como que assim, para mim assim, coisas que eu não percebia, muito detalhes de notas, parece que eu escuto uma música que eu enxergo exatamente a diferença entre as notas, todos os instrumentos que estão tocando, é uma coisa bem interessante. E isso nos leva também a ter experiências mais intensas. Então, quando a gente às vezes vê uma obra de arte, escuta uma música, a gente
tem uma experiência que é mais intensa do que outras pessoas. Então a gente se emociona muitas vezes, né? A gente ri e chora ao mesmo tempo, porque às vezes são detalhes que a gente percebe tão sutis e que nos chamam a atenção, que fazem a gente se emocionar. Então, essas são as 4 características que tem que estar presente de alguma forma, né, para definir que é uma pessoa altamente sensível. E aí tem um teste, que depois eu posso passar aqui para vocês no chat, que foi evoluindo também. Então, o primeiro teste era um teste mais simples, e agora tem um teste que já tem, inclusive, algumas categorias para dizer se você é a pessoa mais altamente sensível em relação aos sentidos físicos, se você é também mais altamente sensível no sentido estético ou no emocional, etc. Então, você tem mais elementos também nesse teste para identificar isso. Então, voltando agora, então, sabendo dessas características, né, a gente vive em um mundo que foi criado justamente por quem domina a história. Então, quem domina é a maioria dos 80%. Então, eles criaram o mundo, eles criaram regras, né, que funcionam para eles. Então, que é um mundo que é muito racional, onde a emoção realmente é vista como algo negativo, o sucesso, né, a produtividade, então você tem que produzir, não importa se você aguenta, se você não aguenta, o seu estado, a competição é o que rege a história, e sem se preocupar muito com os efeitos colaterais. Então a gente vive nesse mundo que é totalmente incompatível com a nossa sensibilidade. Então essa é a visão de mundo dominante hoje, que a gente tem que viver nele. E então, vivendo nesse mundo, a gente vive sobrecarregado. A gente vive, então, num estado de estresse constante, porque a gente não está vivendo de acordo com o que a nossa sensibilidade nos pede. Então, a gente está sempre superestimulado. A gente chama do estado de superestimulação crônica. E vivendo nesse estado, a gente não consegue ter sono bom, a gente fica extremamente reativo às emoções, então qualquer coisa nos leva muito para baixo, a gente se deprime fácil, a gente tem ansiedade, e aí por isso que a gente acaba enxergando que a nossa sensibilidade é uma fraqueza, mas não é que ela é uma fraqueza, é porque a gente está vivendo totalmente em desacordo com aquilo que a gente é, e a gente está vivendo o efeito da sobrecarga. E então, para a gente poder ter uma vida saudável, a gente tem que adotar outra visão. E não adianta a gente querer mudar o mundo, a gente tem que mudar a nós mesmos. Então, né, eu sempre falo lá, né, no grupo, muitas pessoas chegam falando assim, porque o mundo não me entende, porque o mundo nunca vai entender minha sensibilidade. E realmente não vai mesmo, né? Assim, a gente vai tentando abrir esse espaço, vai tentando conscientizar para que as pessoas possam entender mais sobre a sensibilidade. Mas a primeira coisa é a gente acreditar na gente, a gente acreditar que a gente tem uma característica de ser mais sensível por algum motivo e que isso tem uma razão de ser. Então, que a gente acredite nessa visão que pode ter um mundo que a colaboração é mais valiosa do que a competição, que a conexão humana é mais importante do que o domínio, que é muito significativo você captar mais informações, analisar, pensar antes de tomar uma decisão, você ter espaço para reflexão, ter espaço para conversas profundas, porque tudo isso é aí que a gente vai perceber o que a gente está causando no mundo, que efeito colateral a gente está causando. Então, acho que essa é a nossa importância no mundo, a nossa sensibilidade como uma ferramenta, né, de cura que está presente no mundo e a gente precisa aprender como usar. Então, nessa visão, valorizando a nossa sensibilidade, a gente entende que todo mundo tem limite. Então, a gente não tem que ser igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz. Os limites têm que ser respeitados também. Que a nossa empatia, a nossa compaixão, que é natural, ela não é um defeito, ela compensa, ela é importante justamente para que a gente possa tomar decisões que contemplem todo mundo, que façam o bem para todo mundo. Nossas emoções são essenciais para nós.
Então, quando a gente, às vezes, toma uma decisão, é importante a gente levar em consideração a emoção também, né? Porque muitas vezes a emoção diz muito mais verdade do que o que o nosso pensamento está racionalizando. A gente tem muita essa visão de que não, para tomar decisões tem que ser só racional. Mas muitas vezes não. Muitas vezes tem coisas que o seu racional não enxerga, mas que a sua emoção está gritando para você. Ah, não vai por ali, não vai para isso, né? Não aceita esse emprego, não faz essa viagem, porque tem alguma coisa ali te mostrando que está muito incompatível com você. E às vezes a emoção, o sentimento é a forma de mostrar isso. Então isso acaba sendo muito comum também, que as pessoas altamente sensíveis sejam muito intuitivas. E aí a intuição ela vem desse lugar da gente às vezes captar muita informação, processar, sentir, e a gente sabe as coisas, mas nem sabe direito porque sabe, né? Porque tá ali no nosso sistema. A gente pode começar a valorizar então a calma, que ela pode ser tão importante, tão bonita quanto a ação imediata. E nos negócios tem espaço para beleza, tem espaço para poesia, tem espaço para o cuidado. E com tudo isso, então, e eu sei que a grande maioria das pessoas altamente sensíveis que eu converso, elas têm essa visão, elas carregam essa visão dentro de si, mas muitas vezes acham que não podem ou não devem carregar, porque o mundo não aceita, porque o mundo vai fazer sofrer. E a gente depende disso. Isso é fundamental para a nossa saúde, fundamental para que a gente possa ser quem a gente seja, a gente valorizar e acreditar na nossa visão e honrar. Então, isso diz respeito a que tipo de lente a gente usa, né? Então, a gente, em geral, como sociedade, cresceu com a lente de olhar para os defeitos, né? Então, a gente olha para as coisas sempre a partir dos problemas. Eu olho assim, eu sou assim, que essa característica, isso me leva não consigo competir no trabalho igual fulano, eu não consigo fazer os mesmos tipos de exercícios que meu vizinho faz na academia, eu não consigo lidar com conflitos, com discussões, eu acabo cedendo muito, não consigo dizer não. A gente só olha para o problema e acha que a gente é um ser defeituoso. Isso vai, né, acabando com a nossa autoestima ao longo do tempo. É que a gente vai brigando com a gente mesmo, né? A gente vai brigando com a nossa sensibilidade e vai querendo não ser como a gente é. E uma outra lente é a gente justamente mudar isso e aprender, primeiro, olhar e entender que quem a gente é e que a gente não é um defeito, né? O que a gente tem é assim que nascemos, tem um porquê de ser assim. E passar a olhar para essa nossa sensibilidade e todas as características que ela traz como pontos fortes, que são vantagens que a gente está usando no mundo. Então, o exemplo que a Isa trouxe, né, dela como trabalho de psicóloga, ter empatia, entender a emoção da pessoa, isso é uma vantagem, né, que ela está usando no trabalho dela, está usando para curar pessoas, está usando para ajudar. Então, tem tantas outras, né, que a gente pode usar. Então, que a gente precisa aprender essa nova linguagem de olhar para nossas próprias características primeiro, como pontos fortes, e não como defeitos. E aí tem algumas características que são comuns, né, assim, nas pessoas altamente sensíveis. Então, eu coloquei algumas aqui. Tem muito mais, mas essas são algumas, né, que tem algumas publicações assim que falam. Então, são características que são assim apontadas muitas vezes, né? Se a gente vê aquelas pesquisas assim de quais são as habilidades mais importantes para o próximo, para a próxima década. Você vai ver uma série dessas características, como escuta profunda, criatividade, empatia, pensamento crítico, etc. Então, a gente tem uma série de características que são importantes no mundo nesse momento. A própria integridade, a ética, né? Esse fato da gente ter muita empatia pelo outro, entender exatamente, de maneira profunda, os efeitos que uma determinada ação vai ter, não só nas pessoas, na sociedade, no ambiente como um todo, leva a gente a ter uma conduta de vida que é mais íntegra,
que é ética, que se incomoda com as injustiças. Então, são algumas habilidades que são muito importantes no mundo e são pontos fortes, né? Outra coisa também que é bem legal, essa capacidade de criar ambientes harmoniosos. Então, às vezes, a gente já sabe, por exemplo, só de bater o olho, de estar presente numa sala, de saber o que precisa mudar para ficar mais confortável aquele ambiente. É a temperatura, é uma luz, é um cheiro que está ruim. Então, também, isso é uma outra característica, né? Então, a gente consegue harmonizar os ambientes. Isso tanto físico como emocionais também. A gente entra no lugar e já percebe se tem uma tensão ali, se tem uma coisa estranha acontecendo. Então, a gente tem essa capacidade de fazer isso. Então, são vários pontos fortes que a gente precisa entender e se apropriar deles, saber como que a gente pode usar ele no mundo. Então, essa capacidade de escuta, ela também é muito frequente, né? Que as pessoas falam, nossa, eu sou aquela pessoa que parece que eu atraio, né? Pessoas que vão contar seus problemas para mim. E é muito interessante, cara, e para mim acontece isso direto, mas eu estou numa loja comprando roupa, cara, o vendedor olha para mim e começa a contar uma coisa assim da vida dele que aconteceu no dia, que eu falo, nossa, como assim, né? Mas parece que chama, né, as pessoas a se abrirem mais para esse tipo de escuta. Isso é verdade, assim, é bem comum mesmo. E são coisas que muitas vezes a gente não valoriza. Quando a gente olha só para aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente compara com as outras pessoas, então a gente só olha para aquilo que a gente não é bom. E aquilo que a gente é bom, que a gente pode dar para o mundo, a gente não está acostumado a valorizar. Então, nossa principal missão é justamente proteger essa nossa magnitude, essa nossa força, essa nossa beleza, que é o nosso papel na sociedade, né? Então, nós somos essas pessoas que têm esse papel de curador, de conselheiro, né, de perceber as coisas e mostrar para as outras pessoas, para que as coisas mudem, que os sistemas mudem. Então, temos habilidades muito valiosas. Então, quando a gente passa a estabelecer limites e mudar nossa rotina de vida, mudar o nosso trabalho, mudar os nossos relacionamentos, muitas vezes as pessoas enxergam isso como se fosse, eu estou mostrando que eu sou fraco, que eu não consigo fazer isso igual aos outros. Mas na verdade não, a gente está fazendo isso justamente para proteger os nossos pontos fortes, para que a gente possa sempre entregar o nosso melhor. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é essa aceitação da sensibilidade, né? Essa honrar aquilo que a gente é. Depois a gente passa a defender elas, né? Estabelecer limites, mudar rotinas, etc. E aí sim confiar nessas habilidades para usar elas a nosso favor. Tanto que o livro, né, da Elaine Aron, o primeiro livro dela chama Use a Sensibilidade a seu favor, que é essa virada de chave, a gente aprender a usar a nossa vida profissional, usar nos nossos relacionamentos, usar como pais, né, por exemplo, como cuidadores, tudo isso. Então, tem algumas dicas aqui para como que a gente pode cuidar dessa nossa sensibilidade. Então, a primeira delas é entender e aceitar essa autossensibilidade como uma característica única. Então, o que eu já falei anteriormente, né, reconhecer os pontos fortes e reformular o diálogo interno negativo. Isso aqui parece simples, mas não é. E aí, de novo, eu vou lembrar do exemplo dos homens, né? Porque para um homem, primeiro, ele aceitar até a palavra sensível, às vezes é um processo bastante longo. Eu lembro quando a primeira vez que eu criei o grupo de WhatsApp, né, dos homens altamente sensíveis, a primeira coisa que quem entrava pedia era: não dá para mudar o nome do grupo, porque eu não quero que a minha esposa veja que eu estou num grupo de homens sensíveis. Medo, assim, né, de ser julgado, rotulado, como outras coisas. Então, e que também eles falam: eu não consigo falar que eu sou altamente sensível, eu preciso falar sobre isso com outras pessoas. E aí, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão que você não precisa falar isso, você simplesmente precisa falar: olha, eu tenho necessidade de, de repouso, eu tenho necessidade de ter esse limite, eu tenho necessidade de ter essa flexibilidade, eu tenho necessidade de
né, de tais coisas. Você não precisa justificar dizendo que você é altamente sensível ou não é. Você aprende a falar sobre as suas necessidades e usar seus pontos fortes. Segundo ponto aqui, aprender a criar uma rotina para lidar com a superestimulação. Então, como eu falei, por padrão, se a gente está vivendo esse mundo no modo padrão, a gente está superestimulado, a gente está sobrecarregado, porque a gente tem estímulo de rede social, trânsito, gente o dia inteiro pedindo para a gente responder coisas imediatas, filho, esposa, coisa do, né, tudo ao mesmo tempo. Isso nos sobrecarrega muito. Então, isso acaba gerando ansiedade. Teve até uma conversa recente que eu tive com uma pessoa que é especialista em ansiedade, né? Ela está escrevendo um tratado sobre ansiedade, e ela também é uma pessoa altamente sensível. Ela fala assim, muitas vezes a ansiedade ela não é uma causa, ela é o sintoma de você viver de forma sobrecarregada. Então, você não tem energia disponível dentro de você para lidar com as emoções, com as coisas da vida, e para você não conseguir lidar, isso acaba gerando, né, essa ansiedade, e aí uma coisa vai puxando outra. Então, isso é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Uma rotina matinal calmante, então começar o dia devagar, respeitar transições entre uma atividade e outra. Então, às vezes, um minuto de silêncio para falar, nossa, eu estou saindo do trabalho e agora eu vou jantar com a minha esposa. Para a gente é muito importante esse tempo sozinho, às vezes, né, para pegar todas aquelas emoções que a gente está ali processando, processar elas, acalmar, e a gente está aberto agora para uma outro tipo de atividade, para uma nova transição. E cuidar do sono, né? Porque a gente muito estímulo e a gente vai dormir e fica com tudo isso ligado aqui na nossa cabeça, no nosso corpo. Então a gente precisa se habituar a ter uma rotina de sono, uma higiene de sono é muito importante para a gente também. Para todo mundo mas para a gente mais ainda. Terceiro ponto, e esse é bem importante, né? Implementar estratégias para acalmar seus sentidos e lidar com a pressão do tempo. Então, primeiro, gerenciamento sensorial. Então, no seu escritório onde você trabalha, se tem muito barulho, muita gente falando, como que você pode diminuir todos esses estímulos sensoriais? É usar um fone de ouvido que abafe o som, é mudar o lugar da sua mesa, mudar o ambiente de trabalho. Então, começar a perceber como que esses estímulos estão te afetando no dia a dia e como que você pode trabalhar. Isso faz muita diferença quando a gente começa a dar atenção para isso também. Então, diminuir ruído. E aí tem gente que, às vezes, o estímulo de roupa gera um incômodo, que a pessoa chega acabada no fim do dia, mas é porque ela está usando uma roupa que incomoda a pele. Isso também é bem comum. Então, perceber esse tipo de coisa, a gente não tem por que ficar sofrendo, né? A gente pode fazer escolhas que são mais confortáveis para a gente, porque a gente está protegendo a nossa energia, está protegendo o nosso ser. Outra coisa importante também, gerenciamento do tempo. A gente tem uma capacidade menor de fazer algumas coisas. Já vou falar disso aí, Lisa. Então, eu não consigo, por exemplo, estar num evento, uma feira de negócios, né, no IMB, cheio de gente, das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Né? Isso vai me esgotar. Eu tenho que gerenciar qual é o tempo que eu consigo estar exposto a esse estímulo. Eu vou gerenciando, ok, vou gerenciando que eu preciso de pausas ao longo do dia. Como que vai ser essa pausa? A pausa vai ser um lugar mais acolhedor, um lugar em silêncio, etc. E a gente aprende também a explicar isso para as pessoas, né? Praticar dizer não. Então, isso é o maior aprendizado que a gente precisa ter, né? Como dizer não de forma saudável, porque a gente não aprendeu. Então, normalmente, quando a gente diz não quando já estourou, já está não aguentando mais, já passou do limite. Então, a gente aprender a falar não sobre os nossos limites. Aí você perguntou do autismo, né? Então, tem vários aspectos tem duas linhas hoje, né? Então, tem uma pesquisadora que é a Bianca Acevedo, que ela estuda muito essa linha, e ela diz que não é comum, assim, não tem como a pessoa ser altamente sensível e autista, porque tem algumas características que não são
compatíveis ali. Uma delas é empatia, essa capacidade de leitura de emoção, que a alta sensibilidade ela traz isso como uma das principais características, e o autismo é justamente o contrário, né? Você não tem essa capacidade, né, de às vezes de empatizar, de ler emoções, né, coisas não verbais, etc. Mas que a gente tem em comum sensibilidade a estímulos. Então a gente compartilha algumas características em comuns com o autismo, mas que são incompatíveis. A mesma pessoa não pode ter as duas coisas. Tem uma outra pesquisadora, né, que ela entendeu, assim, que principalmente para mulheres adultas, né, muitas mulheres chegam na fase adulta ou com diagnósticos ou sem diagnósticos, mulheres autistas que são diagnosticadas como autistas e são altamente sensíveis, outras que são altamente sensíveis e autistas, ou diagnosticadas com outras coisas. Então, ela percebeu que sim, pode ter alguma coisa em comum e que é importante você olhar para essas duas coisas juntas. Então, assim, a pesquisa está em aberto, né? Mas eu acho que a gente compartilha de muita coisa, assim. Então, quando eu vejo, assim, por exemplo, no museu, eu fui no museu outro dia, dentro do museu tinha lá uma sala de recuperação sensorial, não sei se era esse nome exatamente, mas era uma salinha escura em silêncio que você entrava lá e ficava ali quietinho. Então, isso serve tanto para os autistas como para as pessoas altamente sensíveis também. E é isso que eu tento levar para dentro das empresas. Eu falo assim, você não precisa ter a pessoa provando que ela tem um diagnóstico, né? Se eu criar ali um espaço seguro, né, é, que, 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 que a pessoa possa se descarregar, descansar, ela vai atender a quem precisar. Né? A gente não precisa ficar dizendo, olha, essa é uma sala só para os autistas, ou eu tenho que ter prova que eu tenho autista na empresa para criar isso, né? Tá bom. Então, mas é uma coisa que está ainda né, acontecendo as pesquisas agora. Outra coisa também bem importante, né, em relação ao corpo, né, cuidar do corpo. Então, exercícios que energizem sem sobrecarregar. No meu caso, né, no meu exemplo, assim, eu demorei para encontrar isso, né, porque eu sempre tive muita dificuldade, né, de não conseguir fazer exercício, etc. Mas aí depois com o tempo eu fui aprendendo que eu consigo, desde que seja um limite saudável, né, que não me esgote, que eu consiga ter energia para as coisas depois. Então eu fui achando assim que para mim exercício para mim tem que ser algo que não é só o exercício. Então entrar numa academia, barulho, som, música, muita gente, isso não dá, me esgota. Mas se eu for fazer uma corrida num parque, que junto com a corrida tem a contemplação, tem a natureza, aí isso para mim faz bem. Então, é muito importante esse cuidar do corpo dessa forma e encontrar formas, né, de exercício que façam bem. Tinha até uma personal trainer que era altamente sensível, que ela elaborou uma rotina de treinos em que você ia percebendo, assim, no ritmo mais leve, né, uma rotina ali para não esgotar, para não fazer mal. Então, esse autocuidado é importante também. E cuidar da alimentação. Então, assim, da mesma forma, a gente pode ser mais afetado por algumas coisas. Tem alguns pesquisadores que identificaram que pessoas altamente sensíveis têm uma tendência maior a ter aquela síndrome do intestino irritável e ter alguns outros problemas, justamente por causa de uma sensibilidade maior a determinados temperos, tipos de comida, etc. Então, é uma coisa, né, que vai afetando o nosso sistema como um todo. Então, a gente tem que olhar sempre para isso com muito cuidado. Ambiente de trabalho, esse aqui acho que é o mais desafiador, né? O quanto que isso é importante também para a gente ser saudável. E esse é o ponto que as pessoas mais sofrem hoje em dia. Então é muito importante a gente ter, primeiro, flexibilidade de horário, justamente por causa daquilo que eu comentei, né? A gente precisa ter pausas, a gente precisa ter uma flexibilidade de saber, nossa, hoje eu não estou num dia que eu posso ter muita interação com pessoas, então eu vou ter que me recolher, ter uma pausa entre uma reunião e outra. Para a gente, isso não é nem melhores práticas, isso é essencial para a saúde. Então, flexibilidade na agenda para a gente conseguir, né, encaixar esse ritmo de forma que seja mais natural e mais saudável para a gente. O trabalho remoto é bem legal por causa disso, né? Porque você sai do escritório ali que você não tem controle nenhum sobre os estímulos e muitas vezes são realmente muito sobrecarregam muito.
escritórios abertos, muitas pessoas falando. A gente não consegue desligar, não prestar atenção. Então, a gente vai ficar absorvendo todas aquelas falas, aquelas conversas, né? E aquilo entra na gente, e a gente processa aquilo, e fica louco com isso. A gente não percebe, mas a gente vai ficando, né, meio louco com tudo isso. Então, o trabalho remoto é muito importante para a gente, se a gente conseguir, e, de novo, né, fazer esse gerenciamento aí sensorial. Outra prática importante também, práticas espirituais ou de mindfulness para cultivar essa paz interior. Tem uma coisa que é muito comum e também está sendo bastante pesquisada agora, essa relação da alta sensibilidade com uma percepção daquilo que a gente chama de ou do campo transcendental ou de espiritualidade. Então, é normal pessoas altamente sensíveis reportarem que têm experiências muito intensas. E aí tem aqueles que vão ter essas experiências quando estão na natureza. Tem gente que fala, nossa, quando eu estou na natureza, parece que eu me integro com a natureza, que eu me sinto, né, pleno, maior, aquilo me preenche, parece que eu entendo tudo, assim. Tem gente que vai ter essa experiência, né, dentro de uma atividade religiosa, tem gente que vai ter experiências mediúnicas, mas que parece que tem algo na sensibilidade, né, que também abre a gente para esse campo energético, né, que existe além do nosso físico. Então, por isso que é tão importante a gente usar isso como uma ferramenta para o nosso bem-estar. Então, cultivar essa paz interior, meditação, mindfulness, conexão com a natureza, são coisas muito importantes também para a gente no dia a dia, para a gente se lembrar desse nosso mundo interior. As pessoas altamente sensíveis, elas têm um mundo interior muito rico, né? Tem um mundo interno, assim, quando a gente está em contato com esse mundo, ele também nos nutre, nos preenche, nos dá sentido. Então, a gente também estabelecer rituais para entrar em contato com isso. E aí, qualquer ritual, né? Cada um vai ter o seu. Então, tem gente que gosta de fazer escaldapés e colocar uma música, aquilo para entrar em contato. Tem gente que gosta de acender uma vela, fazer uma oração. Mas é muito interessante isso, como que as pessoas também sensíveis se aprofundam, né, se conectam de forma profunda com esses rituais e quanto que isso é importante na vida delas, na vida da gente, para fazer sentido também. Então, com isso eu estou fechando já, né, o que eu queria trazer hoje era realmente uma introdução do que é ser uma pessoa altamente sensível, como que a gente pode trazer práticas saudáveis no dia a dia e, principalmente, entender a importância do nosso lugar no mundo. Então, para finalizar, eu vou querer fazer aqui um pedaço de um texto da cada uma referência da atividade do autor espanhol em diversos publicados. E então, somos aqueles que lembram do essencial, proximidade, conexão profunda, a beleza da simplicidade, somos os guardiões dos valores humanos, aquilo que ainda assim a gentileza, a verdade, se não faz isso, se não faz nossas vozes contra as mentiras, a intimidade, quem fará? Cada um de nós encontra essa força a serenidade. E impulso e agir. Agir pode significar coisas, falar com respeito, criar algo belo, acompanhar, inspirar, ensinar, cuidar. Cada um no seu lugar, do seu ritmo, da sua capacidade. O verdadeiro significado da característica, a razão da nossa existência sensível, ser guardiões da humanidade, construtores de luz em tempos de tanto ruído. Eu acredito firmemente nisso, né, nessa nossa missão. E aí, então, quem quiser saber mais, eu estou publicando, né, alguns artigos nesse site, nesses canais também do Instagram. Pode me mandar o e-mail. A Priscila perguntou do grupo de homens. Então, se você tiver alguém para recomendar, eu vou colocar aqui no chat. Tem um formulário para quem quiser entrar no grupo. Eu vou colocar aqui no chat, então, o teste, né? E também vou colocar o formulário para quem quiser entrar no grupo. E aí a pessoa preenche esse formulário bem simples, assim,
só para eu ter o mínimo de controle de quem está chegando, para manter o campo ali do grupo. E aí é um grupo de WhatsApp, que a gente troca experiências, né, contamos nossas histórias, desafios, e a gente tem alguns encontros online, de vídeo, mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tá?